Bem-vindos à nossa aula de número 157. Você sabe que agora eu fiquei preocupado, mas eu acho que é isso. Bom, vou tocar aqui o caminho que nós estamos vendo e espero estar certo na numeração. Item 18, a visão inflacionista da história. A visão inflacionista da história. Já aprendemos lá atrás, inflação, deflação, inflacionismo, deflacionismo. E agora vamos ver a que se deve, né? Se é que a gente já não sabe, né? Mas vamos lá. Vamos compartilhar a nossa tela. Compartilhar. Uma teoria muito difundida sustenta que a progressiva diminuição do poder aquisitivo da unidade monetária teria tido um papel decisivo na evolução histórica. Olha só, olha só. A humanidade não teria podido atingir o seu atual estado de bem-estar se a oferta de moeda não tivesse crescido mais rapidamente que a demanda. Pessoal, eu escutei de um grande economista, a seguinte frase. Eu estou guardando aqui as frases para que fique bem desconfigurado, alguém que possa conhecer a pessoa. É, ele usou essa teoria que nós acabamos de falar, para escrever assim: você foi curado pelo câncer. Se não fosse esse tipo de coisa, o Estado roubar esse dinheiro e colocar em determinadas linhas, você não teria sido curado pelo câncer. De fato, de fato. Não vou tirar aqui a regra, essa regra não, tá certo? A maioria das pesquisas contra o câncer foram financiadas a PESP, CAPES e por instituições americanas, muitas delas públicas. Mas no Brasil, quase que 100%. Só que tem um ponto importante e eu respondi para ele, que também tinha sido curado. Falei, você tem noção de quantas pessoas morreram de doenças extremamente mais simples, fome, inanição, pobreza, para que nós fôssemos salvos? Essa é uma pergunta muito dolorosa. Então, você acha que não deveria ter tido essas pesquisas? Não, eu acho que essas pesquisas teriam acontecido. O tratamento do câncer seria muito mais barato se tudo fosse feito dentro do livre mercado. Talvez eu poderia não estar vivo. Poderia. Talvez as coisas tivessem acontecido depois, ou talvez antes. Talvez eu não tivesse sofrido tanto que eu sofri, porque eu fui o tratamento número um, protocolo um. É importante deixar claro que não existe uma boa ação do Estado que não tenha custado umas centenas de coisas piores para outras pessoas. Tá certo, pessoal? A consequente queda no poder aquisitivo, afirma essa teoria, teria sido uma condição necessária para o progresso econômico, a intensificação da divisão do trabalho e o contínuo crescimento da acumulação de capital, que centuplicou a produtividade do trabalho. Só teriam podido ocorrer num mundo em que houvesse uma progressiva alta de preços. Essa é a conversa. A inflação daria origem à prosperidade e à riqueza, a deflação, à desgraça e à decadência econômica, na cabeça desses caras. Ver o estudo crítico de Marianne von Hersfeld, Die Geschichte als Funktion der Gelbwährung, arquivo do socialismo. Socialista. Bom, um exame da literatura política e das ideias que por séculos têm orientado as políticas monetárias e creditícias das nações revela que essa opinião é aceita por quase todo mundo. Apesar das advertências de alguns economistas, ainda hoje é o núcleo da filosofia econômica leiga. É também a essência dos ensinamentos de Lord Keynes e de seus discípulos nos dois hemisférios. Aí, Gabriel Galípolo e mais um monte que não me deixam mentir.
A popularidade do inflacionismo se deve, em grande parte, ao arraigado ódio contra os credores. A inflação é considerada justa porque favorece os devedores em detrimento dos credores. Não obstante, a visão inflacionista da história que trataremos nessa sessão, tem pouca relação com esse argumento anticredor. Sua afirmativa de que o expansionismo é a força motriz do progresso econômico e que o restricionismo é o pior de todos os males baseia-se, sobretudo, em outros argumentos. Mas é importante deixar essa parte aqui grifada, porque por que o governo gosta de inflacionismo? Porque a dívida de 9 trilhões de reais hoje equivale, se fosse 10, a 7,5 no ano passado, em dólares. É óbvio que os problemas suscitados pela doutrina inflacionista não podem ser resolvidos recorrendo-se aos ensinamentos da experiência histórica. Somos praxeólogos. É fora de dúvida que a história dos preços mostra, de uma maneira geral, uma contínua tendência ascendente, embora às vezes interrompidas por períodos curtos. Evidentemente, não há outra maneira de analisar este fato a não ser pela compreensão histórica. A precisão cataláctica não pode ser aplicada a problemas históricos. Os esforços de alguns historiadores estatísticos para rastrear as mudanças no poder aquisitivo dos metais preciosos através dos séculos e medi-las são inúteis. Já foi mostrado que todas as tentativas de medir grandezas econômicas estão baseadas em suposições inteiramente falsas e demonstram uma ignorância dos princípios fundamentais, tanto da economia como da história. E aqui é por isso que não adianta fazer cálculo de índices. Ah, quanto que está valendo o dólar, porque o dólar teve uma inflação tal lá e aqui. Não pode ser feito isso. Mas o que a história, por meio de seus próprios métodos, podem nos dizer, neste particular, é suficiente para justificar a afirmativa de que o poder aquisitivo da moeda tem mostrado ao longo dos séculos uma tendência de queda. Em relação a isso, todos estão de acordo. Mas não é esse o problema a ser elucidado. A questão é saber se a queda no poder aquisitivo foi, ou não, um fator indispensável na evolução da pobreza de eras passadas para as condições mais satisfatórias do moderno capitalismo ocidental. Esta questão só deve ser respondida sem que se recorra à experiência histórica, que pode ser e sempre é interpretada, né, segundo maneiras subjetivas, e a qual os defensores e adversários de qualquer que seja a teoria ou a explicação da história se referem como uma prova de suas afirmativas mutuamente contraditórias e incompatíveis. O que se faz necessário é esclarecer os efeitos que a mudança no poder aquisitivo provocam sobre a divisão do trabalho, a acumulação de capital e o progresso tecnológico. Ao lidar com esse problema, não nos podemos satisfazer apenas em refutar os argumentos apresentados pelos inflacionistas em defesa de sua tese. O absurdo desses argumentos é tão evidente que fica fácil refutá-los e desmascará-los. Desde o começo de sua existência, a ciência econômica já mostrou repetidas vezes que as afirmativas referentes aos supostos benefícios de uma abundância de moeda e aos supostos desastres de uma escassez de moeda são o resultado de erros crassos de raciocínio. Os esforços dos apóstolos do inflacionismo e do expansionismo para refutar o acerto dos ensinamentos dos economistas têm sido absolutamente inúteis. A única questão relevante é a seguinte: é ou não possível baixar a taxa de juros por meio da expansão de crédito? Esse problema foi exaustivamente tratado no capítulo consagrado a estudar a interdependência da taxa de juros e da relação monetária. Foram mostradas quais são, inevitavelmente, as consequências de booms provocados por uma expansão creditícia. Mas devemos perguntar-nos se não é possível existirem outras razões
que possam ser apresentadas em favor da interpretação inflacionista da história. Não teriam os defensores do inflacionismo deixado de recorrer a algum argumento válido que pudesse sustentar sua posição? Então, Mises está tentando dar uma mão para eles. É certamente necessário que o assunto seja examinado de todos os ângulos possíveis. Mises não tem medo da verdade. Imaginemos um mundo no qual seja rígida a quantidade de moeda. No primeiro estágio, os habitantes desse mundo produziram toda a quantia possível da mercadoria a ser usada como moeda. Um novo aumento na quantidade de moeda é impossível. Estamos falando do quê? Do quê? De uma moeda que não possa ser emitida a mais do que seu limite pré-estipulado, o Bitcoin. Os meios fiduciários não são conhecidos. Todos os substitutos de moeda, inclusive a moeda fracionária, são certificados de moeda. Então, aqui nós vamos tocando, porque isso aqui é Bitcoin. Isso aqui é Bitcoin. Nessas condições, a intensificação da divisão do trabalho, a evolução da autossuficiência econômica das famílias, vilas, distritos e países para o sistema de mercado mundial do século XIX, a progressiva acumulação de capital e o progresso tecnológico dos métodos de produção teriam resultado numa tendência contínua à queda dos preços. Vamos lá. Lembra que eu expliquei por que existem metas de inflação para o governo não deixar as pessoas se enriquecerem? Porque se fosse deixado, as pessoas iriam criando riquezas e mais riquezas, e se produziriam mais e mais, os preços cairiam, você não ganharia mais nominalmente, mas mais efetivamente. Poderia esse aumento do poder aquisitivo da unidade monetária impedir a evolução do capitalismo? Então, essa é a grandíssima pergunta que nós teríamos que ver efetivamente feita. O homem de negócios comum responderia afirmativa a essa pergunta, vivendo e agindo num mundo em que uma lenta, mas contínua queda do poder aquisitivo da unidade monetária é considerada como normal, necessária e benéfica, simplesmente não pode compreender um estado de coisas diferente. Você é um homem de negócios, normal. Meu pai falava isso. Uma inflação pequena é boa. No seu entender, as noções de preços em ascensão e lucros estão associadas do mesmo modo que as dos preços em quedas e perdas. O pessoal pensa assim: preço aumentando, tô vendendo mais caro, lucro. Se o preço estiver diminuindo, estou vendendo mais barato, perdas. O fato de que também se possa operar na baixa e que grandes fortunas tenham sido feitas dessa maneira não abala o seu dogmatismo. E aqui vem o ponto crucial. Mandei isso para o bispo hoje. Preciso mandar isso para ele, essa aula para ele. Por quê? Porque esse é o grande ponto. São nesses momentos em que o Brasil vai passar, que a Argentina entrou agora, em que as grandes riquezas, as grandes fortunas vão ter a oportunidade de serem feitas. São casos, diz ele, de transações meramente especulativas de pessoas desejosas por lucrar com a queda nos preços de bens já produzidos e disponíveis. As inovações criativas, os novos. Espera aí que perdi o mouse aqui. Perdi o mouse, perdi o sinal do mouse. Os novos investimentos e a utilização de métodos tecnológicos aprimorados requerem o estímulo que a expectativa de aumento de preços propicia. O progresso econômico só é possível no mundo de preços em ascensão. Ele está colocando que isso aqui é sempre trabalho que ela dá antítese. Então, né? Então, está dizendo assim, ó, o fato de que também se possa operar na baixa e que grandes fortunas tenham sido feitas dessa maneira não abala o seu dogmatismo. Qual o dogmatismo? Um homem de negócios comum responde que é necessário viver num mundo de lenta e constante inflação. Essa forma de pensar é insustentável. No mundo em que se fosse crescendo o poder aquisitivo da unidade monetária, o modo de pensar das pessoas se ajustaria a esse estado de coisas, da mesma forma que no nosso mundo se ajustaram a uma unidade monetária de poder aquisitivo decrescente. Hoje em dia, as pessoas, em geral, estão prontas a considerar um aumento na sua renda nominal. Ai, ganho 1.500 esse mês, não ganho mais 1.300, como eu ganhava no começo do ano passado, né? Só que lá o dinheiro valia 25% mais.
ah, nominal ou monetária como uma melhoria de sua renda material, de sua situação material, mas com salários e com o equivalente monetário da riqueza do que com o aumento da quantidade de bens disponíveis. No mundo em que o poder aquisitivo da unidade monetária fosse crescente, ou seja, não houvesse inflacionismo, todos concentrariam sua atenção na redução do custo de vida. Todo mundo iria ter vantagens em poupar, e aí os preços começam a cair, ninguém estaria pensando em ganhar mais, mas as coisas custando menos. Isso tornaria evidente o fato de que o progresso econômico consiste primordialmente em fazer com que as amenidades da vida sejam cada vez mais acessíveis. Bom, aqui traz primeiro a questão de como serão as economias futuras com relação ao Bitcoin, se os estados não acharem uma solução para destruir essa, que é uma das ferramentas dos verdadeiros austríacos, né? Com computação quântica e tudo mais. No entanto, essa é a. E aqui tem assuntos que é o que nós estamos falando. O momento que nós vivemos, Brasil, que é como a gente descobre quão pobres estamos, quando o Lula tem que dizer que não dá para mandar dinheiro para todo mundo, ou se vai inflacionar logo de vez, o que fez a Argentina, que levou a Milei, né, que levou ao governo Milei, porque não quiseram quiseram entrar em regime fiscal, e é o que, porque aprenderam com a Dilma, que se fizer isso, perde as bases de sustentação do governo. Então, o Lula também não vai fazer, então o Brasil vai degringolar, vai ficar mais pobre, e é nessa hora que as grandes fortunas novas podem surgir. Fica a dica para você. Na condução dos negócios, as reflexões acerca da tendência secular dos preços não são levadas em consideração. Empresários e investidores não se preocupam com tendências seculares. O que orienta suas ações é a sua expectativa. Isso aqui é bom, bispo, para colocar nas mentorias. O que orienta a vida de um empresário, que é um especulador, que é um especulador no sentido excelente, especular o futuro, é acreditar, é ter fé no futuro, de quais serão os preços nas próximas semanas, meses, no máximo, nos próximos anos. Não se interessam pelo movimento geral de todos os preços, se vai ter crise ou se não vai ter crise. O que lhes interessa é a existência de diferenças entre os preços dos fatores complementares de produção e o preço previsto dos produtos. É isso, é isso que importa. Nenhum empresário se lança num empreendimento por acreditar que os preços, isto é, os preços de todos os bens e serviços irão aumentar. Ele se engajará no empreendimento em questão, se acreditar que pode extrair um lucro da diferença entre os preços dos bens das várias ordens superiores e aquilo que vai resultar e aquilo com que ele vai vender. Ora, num mundo com uma tendência secular de preços decrescentes, as oportunidades de lucro surgirão da mesma maneira com que surgiram num mundo com uma tendência secular de preços crescentes. A expectativa de um aumento geral e progressivo de todos os preços não intensifica a produção nem provoca uma melhoria do nível de vida. Ao contrário, acaba resultando numa fuga para valores reais, numa alta desastrosa no colapso do sistema financeiro, que a gente já explicou, que chama-se crack-up boom, está explicado aí aulas para trás. Ou seja, essa é a grande expectativa que as pessoas estão tendo frente ao quê? Ao Bitcoin. Ou seja, se as pessoas vão procurar ganhar mais, se os empresários vão procurar ganhar mais numa economia não regulada monetariamente pelo governo, eu teria sido curado do câncer, eu devia ter dado essa resposta, talvez com uma pílula como é um AS. Se houver uma expectativa geral de que os preços de todas as mercadorias irão diminuir, a taxa de juros do mercado de curto prazo se reduz no montante correspondente ao prêmio compensatório negativo. Que isso é a base das sociedades poupadoras. Está na minha palestra que eu fiz lá para o pessoal da Argentina, que eu fiz também, está no começo do curso, traduzida para o português, apresentada em português. Ver adiante, mas que eu explico lá no começo da palestra, com quem assistiu a primeira palestra, que abre esse curso todo, entendeu? Sociedades poupadoras não tem por que pegar empréstimo
e, portanto, vou fazer um investimento, eu tenho dinheiro poupado. Eu tenho grande parte do dinheiro poupado, mas todo mundo tem. Está todo mundo atrás de alguém que esteja precisando de dinheiro. E é por isso que as taxas de juros caem. E horas, se ainda vai ter uma deflação, perdão, a gente fala moedas deflacionárias até de forma errada. Não vai ter uma deflação. Se a moeda vai se manter constante e as pessoas estão trabalhando na mesma proporção, o que significa que essas pessoas elas vão conseguir aumentar a sua produtividade, porque esse é o interesse de ganhar mais, e portanto vai ter mais oferta e os preços vão ganhar menos. Os preços vão vai custar menos. Horas. Qual é o grande lance? Pessoas que queiram competir no mercado sabe que na hora de pegar dinheiro emprestado, o banco que vai emprestar, quando for receber o dinheiro, sabe que o dinheiro vai estar valendo mais. Se o dinheiro está valendo mais, o prêmio compensatório não é positivo, é negativo. Assim sendo, o empréstimo que utiliza recursos emprestados se protegem das consequências de tal queda nos preços. Na mesma medida em que, numa situação de preços crescentes, o emprestador se protege graças ao prêmio positivo das consequências da diminuição do poder aquisitivo. É isso que acontece. Uma tendência secular de aumento do poder aquisitivo da unidade monetária faria com que os empresários e investidores adotassem regras práticas empíricas diferentes daquelas que se desenvolveram em decorrência da tendência secular da queda do poder aquisitivo. Então, uma tendência secular de aumento do poder aquisitivo da unidade monetária faria o inverso do que a gente viveu nesses últimos séculos. Mas, com certeza, não influenciaria substancialmente o curso dos negócios. Como já foi explicado várias vezes, inclusive lá atrás, em capítulos anteriores, a emoção do empresário não está em situação em que o mercado está caindo. Para quem quiser entender isso, e como o Mises expõe isso de forma maravilhosa, eu vou colocar aqui o item lá do capítulo 16, que vocês devem ler. Lá do capítulo 16, não, eu acho que é do capítulo 15, o mercado. Do capítulo 15, o mercado. No capítulo 15, o mercado. Deixa eu ver aqui. Lucro e perda empresarial. É. Item 9 do capítulo 15. Voltem lá. Lucro e perdas empresariais numa economia em desenvolvimento. Porque no final, Mises vai dizer, eu vou ler para vocês, a pausa aqui nesse item. O que tem sido dito acerca da economia em desenvolvimento, mutatis mutandis, pode ser aplicado às condições de uma economia em regressão. Ele está dizendo, não é no caso da moeda estar valendo mais, não, e os preços caindo. Ele está dizendo numa economia em regressão, em ajuste, o que nós vamos viver a partir do ano que vem. Isso é uma parte importante. Importante para a gente dizer para os empresários da nossa igreja, da minha igreja, né, falando isso aqui, eu quero que o meu bispo, grande, o cara que eu admiro demais, Marcelo Toschi, assista isso daqui, porque ter fé no futuro está de fato ligado, e ele sempre bem diz que tem a nossa parte. Então, mutatis mutandis pode ser aplicado às condições de uma economia em regressão, isto é, uma economia na qual a quota de capital investido per capita está diminuindo, ou seja, estamos empobrecendo. Numa tal economia, há um excedente total de perdas empresariais sobre o total de lucros. Aqueles que não conseguem livrar-se do hábito enganoso de pensar em termos de coletivos e de grupos inteiros poderiam levantar a questão: como poderia haver atividade empresarial numa economia em recessão? Essa pergunta é mais importante do que essa que nós estamos julgando agora. Se vale num caso como esse, claro que vale num caso onde as pessoas têm lucro. Lucro efetivo, lucros maiores efetivos. Lucro, lembrando que lucro é um fator psicológico, não é um fator quantitativo mensurável. Para quem ficar na dúvida, tem que fazer o curso inteiro. Mas vamos lá.
Como poderia haver atividade empresarial numa economia em recessão? Por que alguém haveria de se lançar numa empresa, que é bom, hein, bispo? Se já sabe de antemão que suas chances de ter lucro são matematicamente menores do que as chances de sofrer perdas? Entretanto, este é o modelo, este é o modo falacioso de colocar o problema. Aí Mises já vai explicar. Esse é o modo mentiroso do, do inimigo. Quem que é o pai da mentira? O inimigo vai ver o mercado ano que vem em recessão e vai tirar do seu coração aquela vontade de investir. E essa vontade de investir, ela não é uma coisa translocada se realmente você for um empresário como tal. Os empresários, como todo mundo, não agem como membros de uma classe, mas como indivíduos. Somos indivíduos, e aí é que está o ponto do porquê eu luto pelo liberalismo. Aqui está o ponto do porquê existe o livre arbítrio. Aqui está o ponto que prova porque o filho daquele homem, daquele casal nasceu cego. Foi ele que pecou ou foram os pais? Por que Deus deu para ele uma condição diferente de todas as outras? Também vai estar nesse item, né? Nesse item do capítulo 15, que vale a pena, né? A leitura, a, na verdade, no capítulo 16, perdão, no capítulo 16, a leitura, a, eu quero a leitura, eu quero a leitura das diferenças entre as pessoas, a importância da desigualdade. Você quer saber que item que é? Textos monopolísticos, Márcia. Depois eu pego lá pela, Deus, espera aí, agora eu vou ter que achar esse troço, não vou ficar chateado. Espera aí. Ah, perdão, é um item anterior do capítulo 15. Depois do item 6, a liberdade, que é um item maravilhoso, tem 7, no capítulo 15 do mercado. A desigualdade de riqueza e de renda. Tem tudo a ver com muitas passagens da nossa Bíblia. Pelo item 9, lucros e perdas empresariais numa economia em desenvolvimento. Lá no final dela, vamos lá, 354. Está na página 359 que eu estou lendo, tá? Vou continuar lendo. Os empresários, tanto como todo mundo, não agem como membros de uma classe, mas como indivíduos. Nenhum empresário está preocupado com a sorte de todos os empresários. É irrelevante para um determinado empresário o que acontece com outras pessoas que as teorias, em função de certas características, catalogam como pertencentes à mesma classe que ele. Por isso que Mises lá atrás vai explicar a integração das funções cataláticas das pessoas, né? Cara, eu como empresário, sim, estou pensando assim, eu gostaria que todo mundo tivesse sucesso. Maravilha, esse é o nosso lado fé, irmandade. Mas eu como empresário, quando saio para fazer negócio, o que importa é se eu vou atingir os objetivos impostos que me fizeram agir. Ah, na economia de mercado, viva e perpetuamente em movimento, existem sempre lucros a serem auferidos por empresários eficientes. O fato de que numa economia em regressão o total de perdas exceda o total de lucros não detém um homem que tenha confiança na sua própria capacidade. Talvez aqui o bispo diverja de mim. Não pode ser somente uma questão de ego da própria capacidade, mas sua capacidade em ouvir também o Espírito Santo, da minha concepção. Mas me perdoem se eu estou sendo muito. Para quem não gosta dessa parte escatológica, o empresário, ao conceber uma ação futura,
não recorre ao cálculo de probabilidade, que nada lhe serve no campo da compreensão. Confia na sua própria capacidade de compreender melhor as futuras condições do mercado do que a de seus concidadãos menos dotados. É assim que nasce um empresário. A função empresarial, o empenho dos empresários por obter lucros. O que é a função empresarial? O empenho dos empresários por obter lucros é a força motriz da economia de mercado. Lucro e perda são instrumentos por meio dos quais os consumidores exercem sua supremacia no mercado. O comportamento dos consumidores engendra os lucros e as perdas, e desta forma transfere a propriedade dos meios de produção das mãos dos menos eficientes para as mãos dos mais eficientes. Também tem que botar a Fernanda para ler isso. E o seu Jamil. Eu expliquei para ele esses dias que uma empresa extremamente eficiente no que faz ganha dinheiro em momentos recessivos. Por quê? Porque o comportamento dos consumidores engendra os lucros e as perdas, e desta forma transfere a propriedade dos meios de produção das mãos dos menos eficientes para os mais eficientes. Quando você está numa economia gastadora, juros baixíssimos, impressão de dinheiro, todo mundo ganha. Ganha, entre aspas. A gente está vendo o que acontece. Vocês ainda nem viram o que vai acontecer no mercado imobiliário brasileiro. Empresas vão quebrar. Grandes. Quanto melhor um homem servir os consumidores, mais influente se tornará na direção das atividades econômicas. Se não houvesse lucro e perda, os empresários não saberiam quais as necessidades mais urgentes dos consumidores. Mesmo que alguns empresários pudessem adivinhá-las, não teriam os meios para ajustar corretamente a produção a elas. Sintam, sintam. Existe o crescimento tecnológico. Aliás, é nos momentos de crise em que se consolidam os crescimentos tecnológicos. Vocês imaginem o que não acontece efetivamente ah, quando uma moeda não inflacionista é adotada. Mas, com certeza, vou deixar grifado aqui para que vocês se recordem que está lá no item 9 do capítulo 15, onde vocês vão buscar inspiração. Não eliminaria o desejo de pessoas de melhorar a sua situação material tanto quanto possível por meio de um ajuste adequado da produção. Eu acabei de ler lá. Não privaria o sistema econômico dos fatores que são a origem do progresso material, a saber, o empenho de audazes promotores em obter lucro e a disposição do público para comprar aquelas mercadorias que lhe proporcionam maior satisfação pelo menor custo. É isso. Tais observações certamente não são um apelo para que se adote uma política de deflação. Ó, isso aqui é importante, tá? Presta atenção. É diferente falar, muito diferente falar que o Bitcoin é uma moeda deflacionista ah, com uma ideia de se passar de que ela, nominalmente, ela não vai se expandir, não vai ter um aumento, ela tem 21 milhões de unidades e acabou, mas você não vai tirar a moeda do mercado, no sentido, vai ter encaixes, lógico. Hoje em dia, mas as pessoas estão sim, fazendo seus encaixes em Bitcoin. E esse é o problema que os Estados Unidos e todo mundo no mundo está desesperado. Porque quando se faz o seu encaixe em Bitcoin e não em dólar, que era o costume das pessoas, você tem mais dólar girando no mercado. Então vamos entender uma coisa. Existe uma diferença entre o que foi proposto no final da Segunda Guerra Mundial, tentar fazer com que a moeda voltasse a tirando ela do mercado, fazendo políticas deflacionistas. Rodrigo, mas isso acontece hoje em dia. Acontece. Acontece. Bom, pelo menos tenta-se, né? Tenta-se fazer.
Vamos lá. Tais observações certamente não são um apelo para que se adote uma política de deflação. Implicam meramente numa refutação das inextirpáveis fábulas inflacionistas. Desmascaram o caráter ilusório da doutrina de Keynes. Eu não considero Marx, depois de que Mises dá o salvo-conduto, está lá na nota de rodapé da página 109, como um dos maiores malvadões do mundo. Muita gente usou suas teorias para matar muita gente. Mas ele se calou. Ele se calou e morreu sem colocar mais nada, se envergonhou. Mas leia, quem tiver com dúvida disso, leia a nota de rodapé da página 109 do Livro Ação Humana. Mas, que já não tenha passado por lá. Mas o importante é entender quem é esse cara. Esse Lord Keynes, sim. Este tem pacto com o demo, o pai da mentira. Segundo o qual a fonte da pobreza e da miséria, da depressão econômica e do desemprego deve ser procurada na pressão contracionista. Não é verdade que uma pressão deflacionária teria impedido o desenvolvimento da indústria moderna. Não é verdade que a expansão do crédito produza o milagre de transformar pedra em pão. Citação extraída de International Clearing Union text of a paper containing proposals by British experts for an international clearing union. Vamos lá. Citação extraída do Sindicato Internacional de, deve ser limpadores, eu não sei qual que é a classe de trabalhadores, texto de um artigo que continha proposta pelos as propostas formuladas pelos experts britânicos para uma a, para um sindicato, obviamente. Eu acho que esse Clearing International é uma câmara. Publicado Serviço de Informações em inglês numa agência do governo britânico, pela página 12. Eu procurar esse livro, acho, não acho que é tão fácil de achar, mas talvez jogar no Google e dar uma olhada. Então vamos lá. Não é verdade que uma pressão deflacionária teria impedido o desenvolvimento da indústria moderna. Isso não é verdade. Não é verdade que a expansão do crédito produza o milagre de transformar pedra em pão. Pô! A economia não recomenda políticas inflacionárias nem deflacionárias. Não instiga os governos a se imiscuírem na escolha de meios de troca feita pelo mercado. A economia apenas proclama as seguintes verdades, e lá vão elas. Um, um governo, ao adotar uma política inflacionista ou deflacionista, não está promovendo o bem-estar do público, o bem comum ou os interesses da nação em geral. Está meramente favorecendo um ou alguns grupos da população à custa de outros grupos. Rodrigo, inflacionismo, ele vai imprimir dinheiro, dar crédito para os amigos que recebem o dinheiro na frente e, portanto, antes do aumento de preço chegar para todo mundo, e, portanto, ele enriquece seus amigos. E na deflacionista, quando ele aumenta a taxa de juros, vamos supor que, neste momento atual, ele aumenta a taxa de juros de tal sorte que quem tem e acreditasse no governo colocaria, sei lá, 20% ao ano. Todo mundo ia colocar lá. O que ia acontecer? Obviamente, ele vai tirar dinheiro do mercado. É uma política deflacionista. Correto? Tirou dinheiro do mercado. Todo mundo colocou lá. Vai render 20% ao ano. Para onde vai o poder, o dinheiro que vai ser comprado? Esse dinheiro todo foi lá para ficar parado em algum lugar escondido. Saiu do mercado. O que vai acontecer? O que acontece quando ele faz isso? As pessoas não têm dinheiro para pagar. Os empréstimos para comprar o apartamento, a casa própria, vão ficar caros. O banco vai falar o quê? Vou emprestar para um cara que ainda vai me deixar de pagar, vou ter que botar no leilão pela metade do preço? Ou vou pôr lá na letra do tesouro do governo que rende 20% ao ano? O próprio banqueiro faz isso. É o banco que faz isso, na verdade, em grande parte. É o banco. Esse dinheiro sai do mercado e vai para lá. Se o dinheiro fica escasso, o que acontece?
O dinheiro passa a valer mais, só que as pessoas não pouparam. As pessoas não têm mais como pegar crédito. As pessoas não têm dinheiro, porque durante a expansão do crédito, elas pegaram crediário, tem contas para pagar. Se elas tivessem dinheiro investido, elas não pegavam empréstimo. E agora? Agora elas têm contas a pagar. Você resfria a economia. Por quê? Porque se tem menos dinheiro, tem menos venda. E o que tem lá começa a cair de preço, porque todo mundo tem que vender. Se começa a cair muito de preço por essa deflação, o que acontece? O empresário fala, não vou produzir. Não compensa, eu vou botar lá no 20% ao ano, pô. E aí as pessoas de fato se empobrecem muito. Mas quem ganha dinheiro? Quem tinha para colocar lá. Porque quando sair desse momento todo, o dinheiro dobrou de valor e nominalmente também cresceu, porque passou a valer mais. Então, quando tem o inflacionismo, ele privilegia os seus, e quando tem o deflacionismo, ele já privilegia os ricos. É impossível saber previamente que grupos são favorecidos por uma específica medida inflacionária ou deflacionária, e em que extensão. Esses efeitos dependem do conjunto de circunstâncias do mercado considerado. Dependem também, em grande medida, da velocidade do movimento inflacionário ou deflacionário e podem sofrer uma total reversão nos recursos desses movimentos. Segundo ponto maravilhoso, você não pode dizer, eu disse os ricos, eu não disse quem, pode ser os industriais que estavam com dinheiro em caixa, pode não ser os industriais, pode ser o agro, pode ser o serviço. Você nunca vai saber, tanto no deflacionista como na inflacionária, você sabe sim, de certa forma, porque são os amigos do rei, você só pode não saber para que setor vai. Três, em qualquer grau, uma expansão monetária resulta em investimentos mal baratados e exacerbação do consumo. Já falei isso tanto na palestra como em outros momentos. Em qualquer grau, quando você aumenta a base monetária, sobra dinheiro no mercado, então os bancos têm muito dinheiro para emprestar, quando tem muito dinheiro para emprestar, os juros caem. É para isso que o governo fala, legal, eu aumento base monetária, que é tudo que eu queria para me financiar. Sobra dinheiro no mercado, então as pessoas, os bancos diminuem os juros, e aí as pessoas falam, pô, antes não dava para eu fazer um prédio, antes não dava para eu fazer um prédio para ter uma margem de lucro de 20%. Mas agora que as taxas de juros do governo estão em 2%, ter 15% de margem é muito bom. Vou fazer. Vocês estão entendendo que uma coisa envolve na outra? A nação, como um todo, fica mais pobre e não mais rica. Esses problemas são examinados mais detidamente no capítulo 20, que é a teoria dos ciclos econômicos, se não me falha a minha memória. Porque ao acabar esse, nós vamos pro. Também é bem extenso, viu? O item 19, que é o padrão ouro. Nós vamos para entender juros, a ação na passagem do tempo, que é o capítulo 18, perdão. Acho que o 20 com certeza é o capítulo dos ciclos econômicos. Vamos lá. Tem chão para nós terminarmos hoje aqui. 4. Uma inflação continuada acaba provocando uma alta desastrosa e a completa ruína do sistema monetário. Ou seja, se você não cessa o processo inflacionista, inevitavelmente é Venezuela, Weimar, que é quando aquela quantidade de dinheiro não vale mais nada. Não vale absolutamente nada. A gente chama de crack-up boom. A política deflacionária é onerosa para o tesouro. A política deflacionária e para. Por que o Lula fica pistola com. Tá, com o Roberto Campos, agora vai ter que ficar com o Galipo. Por que ele fica pistola com o Banco Central, subindo taxa de juros? Por quê? No item 5. A política deflacionária é onerosa para o tesouro e impopular junto às massas.
Por outro lado, a política inflacionária é vantajosa para o Tesouro e bastante popular entre os ignorantes. Na prática, o perigo de deflação é apenas ligeiro, enquanto o perigo da inflação é enorme. E aqui a gente encerra este capítulo que eu acho maravilhoso, maravilhoso. Algumas pessoas podem até estar se perguntando sobre, né, por que eu falei tanto do bispo? Tenho convidado muito para ele fazer o curso, caso ele esteja assistindo essa aula. É uma honra tê-lo como meu pai na igreja, meu paizão, o bispo Marcelo, e, e ele tem uma pegada muito pró-empreendedor, com muita racionalidade, né? Esse culto de domingo foi muito sobre isso, não é sair translocadamente, mas ter fé, não ficar pensando só no problema, pensar nas coisas boas. E, obviamente, se preparar. É isso que eu acredito que todos estão fazendo aqui. Certo? Obrigado, um grande abraço a todos e Deus os abençoe.